Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 41. Agora você está preparado para receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Faça isso, um exercício sempre, sempre, sempre. Acorda de manhã, porque tem gente que acorda com o pé esquerdo, é verdade ou não é? Graças a Deus, eu acordo com o esquerdo e com o direito. Mas é a expressão de falar, né? Nossa, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Não, irmão, graças a Deus você acordou com os dois, né? Mas quando você foi bombardeado a noite inteira, você acorda, sabe aquele cara que acorda xarope, ou aquela mulher, começa a dar ordem para a sua alma: alma, aquieta-te, você não vai me atrapalhar o dia não. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Já tenho um motivo de te agradecer, Deus, porque a tua misericórdia se renovou nesta manhã. Eu já estou respirando para a glória do Senhor. É assim que nós devemos viver. Não adianta ficar pedindo só para tirar os problemas. Tem problema que acontece, é para aumentar a nossa fé, não é para você murmurar. Aí você vai dar uma palavra de ordem e vai crescer nisso, amém, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. O capítulo 5, de 5 a 7, é o famoso Sermão do Monte, aquele sermão de Jesus para os seus discípulos, trazendo a lei do Novo Testamento, trazendo as regras, trazendo a direção para aqueles que estão vivendo no tempo da graça. Então ele faz sempre um paralelo daquilo que tinha na lei de Moisés para agora no tempo da graça. Então nós vivemos na graça, não na lei de Moisés, mas isso não significa que nós não temos regras e lei para seguir agora no Novo Testamento. Então Jesus aqui, eu sei que não é tudo, mas a grande maioria das regras está aqui no Sermão do Monte, onde ele explicou várias situações da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa vida cristã. Mas eu quero destacar aqui para começar o versículo 41, que diz assim: se alguém obrigar você a andar uma milha, repete comigo, se alguém obrigar você a andar uma milha, vai com ele duas. Com muito respeito, vira para o seu irmão do lado e fala assim: se alguém te obrigar você andar uma milha, vai com ele duas. O título da minha mensagem é tirado desse versículo. Repete comigo e fala assim: cristão da segunda milha. Pergunta para o irmão, fala assim: você é cristão da primeira milha ou da segunda milha? Que isso, pastor? Eu não sei. Você vai saber. Mas por que você perguntou? Para você ficar esperto, para você saber responder se você é da primeira ou da segunda. Eu te aconselho que você seja o cristão da segunda milha, porque é isso que Jesus falou, é isso que Jesus nos ensina, é esse paralelo que Jesus traça. Por que esse termo segunda milha? Esse termo segunda milha ou duas milhas, andar a segunda milha, algumas versões, ou ande duas, aquele que te obrigou a andar uma. Essa expressão segunda milha, para nós, ela não soa como algo que nós entendemos no nosso cotidiano, mas naquela época sim. Naquela época, quando Jesus falou isso, o povo judeu estava sob domínio do Império Romano, e existia uma lei no Império Romano, No Império Romano, todos os povos dominados por eles, pelo Império Romano, eles eram colocados sobre uma forte submissão, e uma lei que eles estabeleceram para esses povos que eles subjugavam, é que um cidadão romano poderia exigir de um cidadão dos povos dominados que carregasse para ele uma carga até uma milha. Era uma lei, era uma obrigação. Então essa é uma definição sobre a segunda milha. Os judeus ficavam indignados com essa lei dos romanos, indignados, eles não aceitavam isso, mas eles eram escravos dos romanos, então eles tinham que obedecer. É algo que, se alguém, um romano, chegasse a ele e exigisse ele andar uma milha, carregar o peso dele, ele teria que fazer. Era uma regra, era uma lei. Então os judeus não gostavam muito disso. E agora Jesus vem falando assim para os crentes, os judeus crentes da época e os seus discípulos: olha, se alguém obrigar você a andar uma milha, supere isso. Em vez de ficar nervosinho, bravo, que essa lei é injusta, supere. Ande com ele duas. Não importa o esforço. Jesus está falando: ei, supere a lei, exceda o normal, saia da média, seja um cristão da segunda milha. Era isso que Jesus estava falando. Uma outra explicação, a propósito: uma milha romana media mais ou menos 1478 metros, ou 1000 passos, ou de 1400 a 1600 metros, mais ou menos, segundo os estudiosos. Não pergunte para mim, a gente estuda aquele que já estudaram antes, não é mais fácil. Então era mais ou menos 1000 e
1.400 a 1.500 metros, 1.000 passos, era uma milha romana. A proposição de Cristo aqui no versículo 41 está baseada num costume de nações orientais que, quando enviaram um emissário de um lugar para outro, requeria-se que um representante local viesse a recebê-lo a certa distância. Mas não era apenas uma cortesia nos povos orientais, era uma obrigação também de não só acompanhar, mas pegar toda a bagagem, todo o peso daquela pessoa e recebê-lo na sua nação ou na sua cidade. Isso era um costume dos povos orientais, o qual a história bíblica acontece. Então, aparentemente, um gesto de cortesia próprio de um anfitrião, mas o fato é que não significava meramente companhia, não era apenas uma cortesia, mas incluía assim o carregamento das bagagens, o que pedia tomar a tarefa extremamente árdua. Repete comigo: a primeira milha é obrigação, era um costume oriental, era normal, era algo compulsório, tem que fazer obrigado. Vocês estão entendendo? Então, fazer aquilo que estava na lei, Jesus está falando, isso aí todo mundo faz. Se você é discípulo meu, se você quer seguir os meus passos, se alguém te obrigar uma, vai com ele duas, a segunda milha. Por isso eu quero chamar essa mensagem de hoje, o cristão da segunda milha. E nós vamos entender, e aí é uma revelação que eu tive do Espírito Santo em Deus, para acompanhar todo o sermão de Jesus, e nós vamos ver essa comparação de um cristão normal, aqueles que viviam debaixo de uma lei simplesmente, para aqueles que viviam na lei do amor, que faziam mais do que era pedido. Então, a primeira milha era algo estabelecido, era uma missão que não podia fugir dela. Então, se alguém chegasse para um judeu, para alguém daquele povo que ele subjugava, era obrigado a carregar, não era opcional, era uma lei, era uma regra a ser cumprida. Então a segunda milha revela ir além da obrigação. Repete comigo, fala: segunda milha revela ir além da obrigação, ir além da lei, fazer mais do que a média faz, sair da média. Fala assim: eu preciso sair da média. Ei, deixa eu te contar um segredo, na média tem muita gente, quer se destacar? Sai da média, em todas as áreas da sua vida, seja na profissão, seja como marido, seja como pai, seja como esposa, seja no teu trabalho, como patrão, como empregado. Sai da média, porque aí fica muito mais fácil de você ter sucesso. Na média tem muita gente. Eu lembro da minha época que eu fiz a faculdade de educação física na época, e infelizmente, né, aqui tem vários professores de educação física. Eu não vou desmerecer nunca isso, mas infelizmente era algo que era taxado, falando: professor de educação física não gosta de trabalhar, vai fazer faculdade porque não gosta de trabalhar. E era mentira, porque quando eu me formei, eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Manhã, à tarde e à noite, 10, 12 horas de trabalho. Trabalhei em várias áreas da educação física. Trabalhei em escola particular, trabalhei em academia, trabalhei com personal, trabalhei em usina de cana, em todas as áreas que possível. Dei aula na faculdade, estava dando aula na faculdade, estava, né, ali me realizando profissionalmente. Então não tem esse negócio, toda profissão, se você sair da média, a fila é mais curta, é mais fácil você ter sucesso. Então um dia, apoiado pela minha esposa, falou: vai fazer a tua pós-graduação, sai da média. E eu, meio cômodo, mas eu decidi sair da média, porque eu passei 4 anos na minha faculdade sem aprender nada, ou alguma coisinha. Mas o dia que eu decidi sair da média, as portas começam a se abrir, as coisas é mais fácil. Ei, quem sai da média, não tem muita gente na frente, não tem fila do SUS, é mais tranquilo. Então quando eu estou aqui, Jesus falando da segunda milha, daqui a pouco nós vamos fazer um paralelo espiritual disso, mas eu quero que você entenda o seguinte: o sucesso na vida de uma pessoa não vem por acaso não, viu? Sucesso na vida da pessoa não cai do céu. Pode ser que isso aconteça, mas isso aí é raridade, isso aí é exceção, não é regra. A regra é o seguinte: quando você olha para uma pessoa de sucesso, você pode ver a história dela, que teve sacrifício lá atrás. Você olha para uma pessoa e fala: também o salário que ele ganha, mas você não viu o tanto que ele trabalhou para isso, o tanto que ele estudou para isso, o preço que ele pagou por isso. Mas é fácil falar quando ele está agora. Quando você olha uma pessoa de sucesso, você vai ver a trajetória dela. Ele saiu da média, ele fez mais do que era obrigação. Se era para ler um livro, ele leu 2. Se era para estudar até aqui, ele estudou mais. Estão entendendo? Sucesso das pessoas não é por acaso, é aquelas que fazem além da sua obrigação.
Todos nós temos uma vida corrida, temos ou não temos? Você concorda que nós temos uma vida muito corrida hoje em dia? Os adolescentes falaram isso também? Não é possível que vocês falaram que vocês têm vida corrida. Estressada. Quem tem filho adolescente jovem aqui em casa, sabe o que eu estou falando? Você fala, por favor meu filho, faz isso. Aí você chega à noite, por que vocês não fizeram isso? Pai, tanta coisa que eu tinha que fazer hoje. Eu falei, meu Deus, me dá graça para não descer da cruz. Tanta coisa. Que tanta coisa que você tinha para fazer, que você esqueceu de fazer, só isso. Mas quem tem adolescente sabe o que eu estou falando, jovem em casa. Eles são muito ocupados. Mas tirando a adolescência, nós que trabalhamos, nós temos uma vida corrida, temos ou não temos? É muita demanda, é como pai, como esposa, como mãe, como filho, no trabalho, na igreja, ministérios, funções. Nós temos uma vida corrida. E aí, infelizmente, porque temos uma vida corrida, a maioria fica na média. Tá bom assim. Eu quero que você entenda uma coisa: o bom é inimigo do excelente. Quando nós analisamos a vida de pessoas de sucesso, vemos que elas realizaram mais do que esperavam delas. Percebemos que todas elas foram além do que era obrigado. Ela se esforçou, ela se sacrificou. A maioria de nós, a grande maioria, vai até a primeira fadiga. Estou cansado de estudar, estou cansado de trabalhar, agora chega. A maioria, a grande maioria, vai até aqui. No primeiro esforço, na primeira fadiga, estou cansado, agora chega. Mas as pessoas de sucesso é aquele, eu estou cansado, mas eu vou dar mais um pouco. Esportista, por exemplo, ninguém ganha uma medalha olímpica sem esforço. Não é por acaso. Alguns falam assim, teve sorte. Vai ver a sorte dele há 10 anos atrás. Tem gente que projeta a vida inteira para ganhar uma medalha olímpica. Sacrifica, acaba com o seu corpo. Abre mão de tudo, abre mão de vida, vida noturna, comida, para algo passageiro. Paulo diz, um atleta de tudo se abstém, mas um cristão não quer abrir mão de nada, não quer esforço nenhum, quer que caia do céu. Deus, me ajuda. Você está entendendo? Então a maioria de nós fazemos aquilo que está dentro dos limites da primeira fadiga. Mas aqueles que conseguem avançar para além dela, viverá grandes coisas, desfrutará do novo tempo, milagres, promessas, vai acontecer, vai chegar na sua vida, vai se cumprir em nome de Jesus. Mas você tem que sair da média. Caminhar a segunda milha implica em não se limitar a fazer somente aquilo que te pedem para fazer. Caminhar a segunda milha revela algo que você tem que fazer além da tua obrigação, além do que é normal. Isso eu entendo que Jesus está falando para aqueles cristãos. Era uma lei ali que Jesus estava estabelecendo do tempo da graça, regras para que os cristãos, os seus discípulos pudessem desfrutar de uma vida abençoada. E eu quero agora fazer esse paralelo para a vida espiritual. Na vida espiritual também não é diferente. Se você quiser viver um novo tempo, se você quiser ter um relacionamento de intimidade com Deus, de conquista, você não pode ficar no básico, no comum. Tem que gastar tempo de oração, tem que sair da tua casa, vir na sala de oração, tem que pagar o preço de oração, tem que pagar o preço de santidade. Não espere cair do céu as coisas na sua vida. Mas já está liberado, está liberado. Assim como Deus falou para aquele povo, eu vou libertar vocês do Egito, e tem uma terra prometida que emana leite e mel. Mas eles não entraram. Viram milagre, desfrutaram de milagre, mas eles não entraram na terra prometida. Não creram, não quiseram lutar, tiveram medo, não se esforçaram. Mas reclamava toda hora. É igual você, não é? Não, aqui não, graças a Deus. Não basta você, cristão, crente, fazer o comum, aquilo que é obrigação tua fazer. Tem que andar a segunda milha. Os cristãos que não alcançam nem a primeira milha são os derrotados. Repete comigo, os cristãos que não andam nem a primeira milha, que é obrigação, já estão derrotados. Agora, repete comigo, os cristãos que vão até a primeira milha são medíocres. Só faz aquilo que é obrigado, não vai além, só faz o básico, só faz o comum, não tem esforço. Vocês estão entendendo?
Eu vou repetir: cristãos da primeira milha são medianos, são medíocres. O que eu desejo é que esta igreja e que você seja um cristão da segunda milha, que você tenha sucesso na tua vida espiritual, que você desfrute do relacionamento de poder, de intimidade da presença de Deus, que você viva um novo tempo, que as promessas de Deus se cumpram, que você toma posse de todas elas em nome de Jesus. Mas você tem que ser o cristão da segunda milha e não da primeira. É muito fácil a gente ver a compulsoriedade que Jesus disse: se alguém te obrigar, no versículo 41, se alguém te obrigar a andar uma milha, porque era obrigação, era lei, você não está fazendo mais do que a sua obrigação, meu filho. Se você é um cristão e quer ser diferente, quer ser discípulo de Jesus, vai com ele 2, ande a segunda milha. Era isso que Jesus estava ensinando. Lembra que eu falei de Eliseu domingo passado, ou domingo atrasado, nem lembro, de manhã eu falei que era domingo passado, mas nem lembro mais, a coisa é tão intensa que eu não lembro mais quando eu falei. Mas você lembra de Eliseu, que eu falei sobre decidir? A igreja tem que despertar, tem que ter ação. Eliseu tinha uma palavra, Eliseu já tinha recebido a capa de Elias. Irmãos, presta atenção numa coisa. Elias era um profeta, talvez um dos maiores do Velho Testamento, junto com alguns outros, mas ele estava na classe daqueles que viviam poder sobrenatural, desfrutou do sobrenatural. Elias é citado em vários evangelhos. Tiago fala sobre Elias no Novo Testamento. Elias é citado muito na Bíblia. Você que lê a Bíblia, você sabe o que eu estou falando. E quando Eliseu decidiu acompanhar Elias, ele fez mais do que o comum. Ele andou a segunda milha. Andou ou não andou? Porque ele poderia ter falado: eu já tenho a promessa, vai se cumprir. Não. Por 3 vezes ou 4, não lembro, acho que 3 vezes, falando: olha, Elias vai ser levado por Deus, deixa ele para lá. Ele falou: não vou largar Elias, eu vou andar com ele. Ah, mas o Elias vai para lá. Elias falava: fica aí, meu filho. Não, eu vou com você. Eu vou andar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas. Eu não vou te largar, Elias. E aí, porque Elias viu a determinação de Eliseu, falou: o que você quer que eu ore por você, que te faça? Ousadia agora. Um homem que decidiu crer. Ele falou: Elias, eu quero a unção dobrada que está na sua vida. Irmão, pedi unção dobrada de Elias. Para mim, 50% de Elias já estava bom. Mas ele foi ousado, ele falou: eu quero unção dobrada tu, Elias. Elias disse: dura coisa pediste. O que você está pedindo é coisa grande. Mas Elias falou: se você me vir subir, se você realmente não me abandonar, não sair perto de mim, se você continuar comigo, vai acontecer o que você pediu. E foi exatamente o que aconteceu. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele fez exatamente o dobro de milagre relatado que Elias fez. Na Bíblia está relatado exatamente o dobro que Elias fez. Unção dobrada. Gideão, a mesma coisa. Pessoas que entendem, que querem viver, que são determinados, que não param na primeira milha, não faz só aquilo que é obrigado. Deus está à procura de pessoas assim como Gideão, aqueles inconformados gospel. A Bíblia diz em Juízes 6 que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de amassar as uvas. Geralmente deveria ser um tanque e ele lá embaixo amassando. Geralmente malhar trigo quem já foi do sítio aí sabe que geralmente se malha trigo para que o vento, tire as palhas, para ficar mais fácil para você separar ali as palhas. Mas ele estava ali, por quê? Porque nesse tempo os midianitas subjugavam os judeus, e toda a colheita do povo de Deus eles tomavam. Estava tendo um tempo de muito sofrimento para o povo de Israel. Estavam sofrendo muito, estavam debaixo de uma repressão muito grande dos midianitas. Em Juízes 6 está lá essa história. Era um tempo muito difícil. Mas naquele momento o anjo do Senhor chega para Gideão. Gideão, eu marquei aqui Juízes 6, de 12 a 24. Aí um anjo diz assim: o Senhor é contigo, Gideão. Um anjo aparece para Gideão e fala exatamente isso: olha, Gideão, o Senhor, ele sabia quem era o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse Deus é contigo, Gideão. Imediatamente Gideão, inconformado, ele não foi mal educado com o anjo, ele não estava desafiando Deus, mas ele estava inconformado com aquela situação, porque ele sabia que o Deus que ele servia, os pais deles contaram a história de milagre. Ele falou: se Deus é conosco, o que faz de Deus que conta as histórias dos nossos pais? Por que estamos sofrendo isso?
No versículo 13, ele diz exatamente isso: ah, meu Senhor, se Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Por que nós estamos sofrendo assim? No versículo 14, aqui está o segredo: vá na tua força, Gideão. Ei, presta atenção, olha para mim. Vai na tua força, meu irmão e minha irmã. Ah, mas eu sou fraco. Vai na sua força, porque quando você é fraco, aí que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas você tem que decidir. Aí ele deu a tarefa. Ele acabou com todos os deuses do pai dele, derrubou todos os ídolos lá, todas as imagens de escultura, pôs tudo para baixo. E aí é o seguinte, Gideão, é o seguinte, 32 mil homens, muito soldado. Na verdade era muito pouco, mas ele falou: é muito, porque eu não quero que você pense que foi vocês que ganharam. Manda voltar os medrosos. Voltaram acho que 22, sobrou 10 mil, é muito. Só sobrou 300 com ele. É com esse que vocês vão ganhar a guerra. Gideão, é o seguinte: você vai tocar a trombeta e depois você vai quebrar o cântaro. É assim que vocês vão ganhar a guerra. Como é que ganha a guerra assim? Pela força do nosso Deus. Eu apenas creio, dou parte de fé, obedeço a Deus, toca as trombetas, pela espada e por Gideão, por Deus e por Gideão. Toca a espada, toca a trombeta, e a espada dos inimigos um contra os outros. E aí só a etapa final, para ele ter o gostinho. Agora vai e acaba com o resto. Você tem que entender que o cristão da segunda milha, ele não para no primeiro desafio. O cristão da segunda milha, quando ele vê um gigante afrontando, ele não olha o tamanho do gigante, ele vê o tamanho da testa. Ele fala assim: essa testa é grande, eu posso derrubar ele com apenas uma pedra. Mas os outros ficaram tudo com medo, o joelho batendo igual aqueles desenhos, com medo de Golias. Mas chegou um que andava a segunda milha, um cristão diferente, Davi, derrubou o Golias. Quantos estão entendendo? Eu quero que você entenda que o mundo, Fernandópolis, as pessoas que trabalham com você, que não é crente, seus familiares, eles cobram de nós uma diferente comportamento. Quantos concordam comigo? Eles estão de olho em você ou não estão? Não, mas você não é crente? Imediatamente quando a gente faz alguma coisa, não fala isso para você, não fala para mim? Lá no teu trabalho, ainda diz que é crente? Pastor, eu não aguento mais essa pressão das pessoas olhar para a gente. Ei, você não aguenta? Abandona, gente. Nós somos feitos para fazer a diferença, sim. O mundo precisa ver um comportamento diferente nos crentes, sim. Fazer o que todo mundo faz é fácil, você tem que andar a segunda milha. É isso que é ser cristão. É isso que é ser discípulo de Jesus. Você não pode se esquivar das cobranças que acontecem no dia a dia na nossa vida, mas sim fazer mais do que esperam de você. Seja como funcionário na empresa que você trabalha. Se o teu patrão é crente ou não, seja o melhor funcionário. Se você é patrão, faça direito as coisas com os seus funcionários. Não interessa se os teus funcionários não são crentes. Nós precisamos ter comportamento diferente. O cristão tem que ser o cristão da segunda milha. Ah, mas todo mundo faz assim. Eu não faço, eu faço diferente. Eu faço a mais para eles. Eu me dedico a mais. Eu vou além do que aquilo que me pede. Um funcionário não rouba tempo do patrão. Um funcionário, se precisar ficar 15, 20 minutos, ele fica depois da segunda milha. Ele faz mais do que, ah, mas não tem hora extra, mas eu vou ficar hoje para você. Eu não estou falando daquele que abusa, não paga hora extra. Estou falando desse tipo de patrão, mas estou falando de você que é empregado. Muitas vezes você pode fazer isso. Você pode sair do normal. O normal é até 10 para 5. Mas olha, hoje eu posso ficar, porque está muito aqui corrido, eu vou te ajudar aqui até 5 e 10. É o meu horário, depois eu tenho que sair. Eu sonho um dia que a maioria dos empresários falou: eu quero um funcionário daquela igreja da Pomba lá, porque lá eles são diferentes. Lá eles fazem diferente. Não basta falar aleluia, amém, glória a Deus, tem que ser. Fala amém agora é a hora de falar. Não estou bravo com vocês não, viu? Ó, eu amo vocês. Como marido, ó, tua família inteira está olhando para você. Que tipo de marido que você é? Grosso, estúpido. Está indo na igreja, seu estúpido? Fazendo o que lá? Ah, pastor, eu não aguento mais essa pressão. Você não aguenta? Espana, meu filho. Você tem que ser diferente. Tem que amar a sua esposa. Mulher, esposa, rixosa, briguenta, chata. Não é você não, é outras pessoas aí fora. Até o pai chega no genro e fala assim: não sei como é que você aguenta essa moça.
Aí ele fala assim, para você ver. Irmão, não tem que rir, tem que chorar num negócio desse. O certo é você estar chorando agora. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, pastor, mas todo mundo é assim. Todo mundo. Os crentes verdadeiros não. Os cristãos de segunda milha não é. São diferentes. Um líder na igreja. Esse primeiro sábado não deu para fazer a nossa reunião de líderes. Dia 7 também não vai dar. Então eu vou aproveitar e dar uma pincelada aqui. Líder que só faz aquilo que é obrigado. Medíocres. Nossa, pastor, você fala assim com o teu líder? Falo pior, irmão, vocês não conhecem. Nós aqui é transparente. Nós aqui nós amamos tanto que nós falamos a verdade na cara. Não manda indireta a ninguém. É verdade ou não é, líderes? Não deixa eu mentir, irmão. Fala amém bem alto. E eles não foram forçados, porque eles falam o que eles quiserem. Eu só pedi. É verdade. Lucas 17:10, Jesus conta uma parábola e fala assim: se você é o escravo, fez somente aquilo que foi te obrigado, você é servo inútil. Irmão, isso é pesado. Jesus disse exatamente isso em Lucas 17:10. Exatamente, Lucas 17:10. Se você faz aquilo que é obrigação sua fazer, você não passa de ser um servo. É sério, irmão. O que Deus espera de mim e de você, que nós não sejamos crente de uma milha, mas sejamos crente da segunda milha. Quem pode dizer amém? Quem quer sair daqui como crente da segunda milha? Dá um glória a Deus bem alto. Se prepare que o melhor ainda está por vir. Que agora está só no mel. Agora está só no mel. Então vamos analisar agora o Sermão do Monte. Começa no capítulo 5, vai até o 7. Não vai dar para falar tudo. Então nós vamos caminhar um pouco. Até quando eu caminhei de manhã, para a gente guardar para domingo que vem. E aí depois, no outro domingo, se Deus quiser, nós vamos fechar com a unidade do amor nesse lugar. Amém? Então nós vamos analisar o contexto, para aprendermos a diferença entre ser um cristão de uma milha e ser um cristão da segunda milha. É isso que eu quero que você entenda. Que no Sermão do Monte, eu entendo Jesus falando a diferença daqueles que viviam sobre a lei, ou daqueles que faziam somente aquilo que era obrigação, ou comum, mas daqueles que Jesus chamou, que é ser meu discípulo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Jesus começa ali no Sermão do Monte a falar várias situações, várias leis do Novo Testamento, do tempo da graça. Não significa que agora nós estamos mais na lei de Moisés, que acabou a lei. Nós vamos de maneira desregrada, nós podemos fazer o que nós quisermos da própria vida nossa. Eu faço o que eu quero, a graça de Deus está sobre mim. Não brinque com isso. Eu costumo dizer, e eu penso que o Velho Testamento, para agora, para o Novo Testamento, houve um upgrade. E vocês vão ver o que eu estou dizendo. É o cristão da segunda milha que eu quero chamar aqui. Vamos analisar. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16 diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-lo debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O crente da segunda milha, ele é sal em Fernandópolis. Aonde chega no ambiente, o ambiente é mudado, transformado. Fica saboroso o ambiente. Agora tem crente que entra no ambiente e fica pior. É o crente da primeira milha. O crente da segunda, ele chega, ele começa a dar sabor, ele muda o ambiente na hora. Hoje de manhã eu falei sobre quem já comeu aquelas comidas sonsa. Quem já ouviu falar esse negócio? Sonsa. Vocês estão igual eu, não é nada de sonso, é insonso. Me corrigiram hoje de manhã. Eu aprendi mais essa. É insosso. O que eu falei? Não, é insosso, gente. Vai me corrigir de novo, não.
Vocês sabiam disso? Não, tá vendo? Eu falei para o irmão, pode me corrigir, não tem problema não. Nossa, eu estou sendo trabalhado, em humildade no meu coração, pode me corrigir quando eu falar errado, não tem problema não. Mas na verdade a expressão é meio caipira, que eu aprendi, é comida sonsa, comida de hospital. Já ouviram falar nisso? Já ouviram? Vocês é igual eu, caipira igual eu, você também é, né? Já ouviu esse negócio de sonsa? Não é sonsa, viu gente? Que a comida não está sonsa, é insonso. Gosto de uma picanha aqui. Irmão, mas sem sal é ruim demais, não é? Quando você põe aquele salzinho grosso. Só o sal. Tem uns que falam, não, vamos pôr um negócio em cima, pôr um requeijão. Ei, não precisa. Picanha com sal suficiente. O sal dá sabor. O sal muda. O cristão da segunda milha, ele é sal na escola. Ele é sal na família onde não é crente. Ele é sal no trabalho. Ele é sal de patrão. É diferente de todos os outros. Como estão entendendo? Ei, o cristão da segunda milha, ele é luz nas trevas. Aqui você não precisa brilhar, irmão. Aqui está a luz, está todo mundo, ó, tudo brilhando. Olha, cheio de luzeiro aqui, ó. Aqui é fácil. Aonde tem que brilhar a sua luz? É lá nas trevas. Pastor, mas eu quero te falar um negócio. No meu trabalho tem uma opressão maligna. É uma trevas lá. É? É porque você é o cristão de uma milha. Porque se você fosse da segunda, quando você entra, aqui é luz. Porque a luz é para colocar lá no velador, não é para pôr debaixo do cesto. Aí tem crente da primeira milha que chega lá, ai gente, aqui é uma opressão. Opressão. O crente da segunda milha fala em nome de Jesus. Esse ambiente vai mudar agora. A Bíblia diz, aonde pisar, planta os meus pés, se torna um lugar santo em nome de Jesus. Como estão entendendo? Quem quer ser o cristão da segunda milha? Então aperta o cinto que nós vamos decolar, nem começou ainda. Mas é isso que Jesus espera de mim e de você. Ele diz assim, brilha a luz de vocês diante dos outros. Ninguém é luz própria aqui, amém? Nós brilhamos a luz de Cristo, mas você tem que brilhar a luz de Cristo. Fernando, precisa ver a tua luz brilhar. Fernando precisa do sabor que nós damos nessa cidade. Porque ele está dizendo, olha, porque essas boas obras as pessoas têm que ver, porque são elas que vai glorificar o Pai de vocês, o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 20. O cristão da segunda milha, a justiça dele excede em muito dos escribas e fariseus. Olha o que diz o versículo 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino do céu. Irmão, é sério isso aqui, presta atenção. E não pensem vocês, porque a conotação que hoje nós damos entre escribas e fariseus é como se eles fossem tudo demoniado. Irmãos, escribas e fariseus era a pessoa que era dizimista fiel, não tinha um grão de semente que não dava dízimo. Ele não faltava da igreja como você falta. Tem crente que ora para dar dor de barriga na hora do culto para ir no culto. Mas agora, como tem 2 cultos, ele tem que orar 2 vezes, de manhã e à noite, para não dar desculpa, para ter uma desculpa. Mas esses fariseus, escribas, não faltava de culto não. Oração? Punha muito crente no chinelo. Orava, consta, tinha os horários fixos de oração. Eles paravam tudo e oravam. Era isso que Jesus está falando. Escribas e fariseus eram os top dos religiosos. Talvez eram aqueles que todo mundo orava. Não, esse aí é diferente. A motivação era errada deles, sim. Mas o que eles faziam era certo. Ou você acha que é errado orar? Você acha que é errado jejuar? Não, mas eles faziam isso para se aparecer. E Jesus está falando, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Como está entendendo? Quer ser o cristão da segunda milha? Então seja fiel a Deus em tudo. Em tudo. E exceda a justiça dos escribas e dos fariseus, porque senão nós não vamos herdar o reino dos céus. Não basta vir à igreja. O cristão da primeira milha é aquele que frequenta a igreja, mas não quer compromisso. Você está entendendo? Não, eu estou indo, está legal, mas não quero compromisso. Eu não quero começar de baixo. Eu tenho muito potencial. Se eu pegar esse microfone, você vai ver o que acontece com essa igreja. Eu nem quero testar. O cristão da primeira milha, ele ora também, mas não é fervoroso como o da segunda milha. O cristão da primeira milha, ele jejua também,
mas jejua da forma errada, só para ganhar benefício, só para prosperar, para abrir porta de emprego, só para ele, para a família dele, só. O jejum é para isso, e jejum não é para isso. Então, o cristão da primeira milha, ele faz coisas, como os fariseus faziam. Oravam, jejuavam, iam na igreja, faziam suas orações. Mas o cristão da segunda milha, sabe que tem sala de oração na igreja, ele vai fazer de tudo, para pelo menos uma vez por semana ele está aqui, para mostrar para Deus, que vale o sacrifício, sair da casa dele e vir na sala de oração, ficar 1h30 orando, ali na sala de oração. Ninguém falou amém. Eu não tenho tempo, tem de terça das 10 às 11h30, acabou a tua desculpa. Eu sou guarda noturno, muda o horário, estou brincando. Mas só para você entender o que é o cristão da primeira milha, o cristão da segunda. O cristão da primeira milha sempre tem justificativa. O da segunda milha, nada justifica. Ele quer Deus, ele honra Deus, ele vai buscar Deus. Aonde tiver Deus, ele está. Onde tiver um trabalho, ele está junto. Ele paga o preço. Versículo 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, não seja um assassino. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Então o cristão da primeira milha, ele não é assassino. Não, pastor, eu nunca matei ninguém, nem vou matar. Em nome de Jesus, eu não vou pegar uma arma, não vou matar ninguém. Eu não tenho esse perfil. Mas não é só não matar. O cristão da segunda milha, Jesus está falando, o problema não é só matar. O problema é se você ter ódio no seu coração. O problema é você ter ressentimento. Tem crente aqui que tem ódio de alguém? Então você é apenas o cristão da primeira milha. Não vai matar ninguém, mas tem ódio das pessoas, tem ressentimento, tem mágoa. Você está entendendo? Vamos continuar lendo, versículo 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Meu Deus. E tem crente com o coração amargurado, com ódio, e vem adorar a Deus. Estão entendendo? Fala assim, não, mas eu nunca matei ninguém, não vou matar ninguém. Tá bom, aqui dentro do meu coração eu e Deus, Deus sabe, né? Deus sabe tudo. Você quer ser o cristão da primeira milha ou da segunda? Você quer ser um cristão medíocre ou você quer ser um cristão extraordinário, viver tudo que Deus tem para você, viver todas as boas promessas que Ele tem para nós, viver a vida abundante que Ele prometeu? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus está falando, eu vim para você, meu filho, para você, minha filha, para que você tenha vida e tenha a vida em abundância. Para isso, você tem que ser o cristão da segunda milha, tem que ser diferente. Versículo 23 a 26 agora. Não basta ofertar. Se você for ofertar um culto a Deus, ou até oferta financeira, tem que fazer certo, da maneira certo. Olha o que diz o texto, Jesus dizendo, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, preste atenção, não é você só que tem alguma coisa com o irmão, é ele que tem alguma coisa com você sabe disso. Jesus está falando, antes de você ofertar um culto a Deus, porque aqui não é só oferta financeira, também se encaixa, mas aqui a oferta é o seu culto a Deus. E você sabe que tem. Deus está falando, antes de me ofertar, antes de você me cultuar, vai lá e pede perdão para o seu irmão. Se ele não quiser te perdoar, é problema dele, mas faça a sua parte. Vocês ainda continuam querendo ser cristão da segunda milha? É o meu conselho. É isso que Jesus espera de mim, de você. Irmãos, não é fácil, mas é possível, porque o Espírito Santo de Deus está dentro do nosso coração. Ele está dentro em nós. O que habita em nós é a divina semente. Vocês param para pensar que é Deus habitando em nós, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que te dá força para perdoar, para pedir perdão, para abrir mão. Continua aqui, versículo 24. Deixe diante do altar a tua oferta, e vá primeiro reconciliar com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo, que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Preste atenção, versículo 27 a 32. O cristão da primeira milha,
não adultera fisicamente. O cristão da segunda milha não adultera, nem virtualmente e nem mentalmente. Como estão entendendo? Tem muito crente assim. Eu sou fiel à minha esposa, jamais vou trair ela, jamais eu vou ter outra mulher. Mas Jesus disse: se você olhar para uma mulher com pensamentos impuros, seja ele no WhatsApp, seja ele na internet, seja ele onde for, revista, onde for, Jesus disse: você já adulterou com ela. Crentes da primeira milha não é adúltero fisicamente, mas é adúltero mentalmente. Agora o cristão da segunda milha, ele é fiel fisicamente e é fiel mentalmente, é puro de mente e de coração. Como estão entendendo? Vamos ler aqui, versículo 27 a 32. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Está lá na lei do Velho Testamento. Moisés diz: vocês não podem cometer adultério. Qual era essa lei? Não pode ter outra mulher, não vai ter outro relacionamento, não pode se envolver fisicamente. Eu, porém, lhes digo, agora no tempo da graça, o cristão da segunda milha, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Quantos adúlteros virtual tem aqui? Não precisa levantar a mão, não. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de você e você saia daqui diferente em nome de Jesus. Aí Jesus continua: se o teu olho direito faz pecar, arranca, pega uma colher, faz igual a biroca, joga fora. Estou brincando, irmão, não vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Mas Jesus está falando isso. Por que Ele está falando isso? Porque pecado é sério. E deixa eu te falar um negócio para vocês. O pecado para mim é pior que AIDS, pior que câncer, pior que qualquer doença degenerativa. Sabe por quê? Porque uma pessoa com uma doença degenerativa, uma pessoa com câncer, uma pessoa com AIDS, se ela se arrepender e confessar Jesus como único Senhor e Salvador, ela vai para o céu, corpo glorificado, nunca mais ela vai ter enfermidade. Mas o pecador vai para o inferno com saúde e tudo. Por isso que para mim pecado é o pior mal da humanidade. Então não brinque com o pecado, não. Não brinque. Tem gente que está na igreja faz 20, 30 anos e continua fornicando. Mulheres que se mostram para homens, insinuam. Tem que repreender a pombagira em nome de Jesus. Porque muitas vezes é só homem, né? O problema desse pecado sexual tudo é os homens que é taxado. Quantas vezes, mulher, você recebeu uma cantada de um homem que não é seu marido, e você, adúltera. Seu coração já foi acalentado. Você se dá o respeito, você fala assim: olha, eu não te dei essa intimidade, você não tem isso para falar, eu não quero que você repita nunca mais. Você falou para mim, você vai ver se ele vai falar de novo com você. Eu sou uma mulher de Deus, sou uma mulher casada, você me respeita, nunca mais ele vai fazer gracinha com você. Jovens, homens e mulheres que não são casados, ficam fornicando, os fornicadores não vão para o céu. Irmão, não fique bravo comigo. Quem que você tinha que ficar bravo, você não fica, que é o diabo. Tem gente que está querendo me pular aqui e me pegar. Estou vendo na cara de alguns. O cristão da segunda milha, ele não vai ficar em pecados sexuais, nem na mente e nem fisicamente. Quantos estão entendendo? Ele disse: a tua mão direita, versículo 30, te leva a tropeçar, corte e joga fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que entrar inteiro e ir para o inferno. Irmãos, é sério. Também não chega tanto, que lá em Tanabi, nós ficamos sabendo, isso é verdade, uma história verdade. Um homem de uma igreja, ele pegou a faca de serrinha e cortou o órgão genital dele. Quem é homem sabe que o negócio é terrível. Mas ele chegou a fazer isso porque ele leu essa parte da Bíblia e falou: eu não consigo controlar, eu tenho que arrancar fora. Não, não precisa arrancar fora, mas você tem que lutar com todas as forças para não cair nesse pecado. Como você está entendendo? O cristão da segunda milha vai vencer esse pecado sexual, vai ser fiel à sua esposa, não vai fornicar, vai andar em santidade, vai andar em fidelidade. Quem está entendendo, fala amém.
Quem ainda quer ser o cristão da segunda milha, fala amém. Me ajuda aí, irmão. Vira para o irmão e fala assim: é só o começo. Pergunta para ele: você quer ser cristão da segunda milha mesmo? Vamos lá, 33 a 37. O cristão da primeira milha, ele fala e ele cumpre. Ele promete e cumpre. Já o cristão da segunda milha não precisa nem prometer, porque ele é verdadeiro na sua palavra. O que sai da boca dele é sim, sim, não, não, porque ele sabe que passar disso vem do maligno. Vamos ler o texto, versículos 33 a 37. Vocês também ouviram que foi dito aos antigos: não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer nem que um só cabelo fique branco ou preto. Se eu tivesse esse poder, não tinha nenhum branco na minha cabeça, mas nós não temos. Aí ele diz, completa, que a sua palavra, que a palavra de vocês seja, repete comigo: sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês estão entendendo? O cristão da primeira milha, ele precisa jurar para a pessoa acreditar nele. Me empresta quinhentão? Não, mas eu te juro que eu vou pagar. Sabe que a pessoa: não, eu juro, eu juro. Geralmente quem jura demais é porque não tem palavra. Fala, ai. Porque quem tem palavra é sim, sim, não, não. Vamos levantar uma geração de crentes de segunda milha que vai ter palavra. Aí o fulano falou assim: aquele rapaz falou isso? Falou. Não, pode acreditar, porque ele é verdadeiro. Vocês estão entendendo? Não precisa ficar jurando, mas se você jurar, tem que cumprir. Ninguém é obrigado a fazer um voto, certo? Mas se votar, tem que cumprir. Seguindo, versículo 38 a 39. O cristão da primeira milha não revida um insulto e não revida um tapa na face. Agora o cristão da segunda milha, quando leva um tapa num lado da face, ele dá outra. Ainda tem alguém que quer ser cristão da segunda milha? Pastor, mas isso aqui não é literal, só faltava você falar que agora não tem que sair tomando tapa de todo mundo. Eu não estou falando que é literal, mas é insulto, mas às vezes pode acontecer. Jesus tomou bofetada ou não? Jesus tomou bofetada ou não? Literal, ele revidou? Não, não abriu sua boca. Quando Jesus está falando de tapa na face, está falando de insulto na sua cara. Você não precisa revidar. Então vamos ler o texto aqui. Então não é só não revidar quando alguém nos dá um tapa, mas sim dar a outra face. Versículo 38 e versículo 39 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa era a lei de Moisés. Eu, porém, lhes digo agora, no tempo da graça. Olha o upgrade. Lembra que eu falei que agora aumentou o grau de responsabilidade? Quantos concordam comigo? Antigamente o adultério era físico, agora Jesus falou: apenas com o olho você já está adulterando, apenas com a intenção. Agora a mesma coisa, a lei era olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo agora, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Irmãos, eu não estou pregando aqui, nem Jesus falando o seguinte, que todo crente é banana. Você quer me bater? Bate aqui, eu sou crente, agora dá outra aqui. Não, não é isso não. É que o cristão da segunda milha não fica preocupado, não guarda ressentimento, não vai revidar, não fica esperando a oportunidade de se vingar, não é vingativo, porque o nosso Deus é o nosso vingador, não sou eu, é Ele que vai se vingar. Tomou um tapa na face, foi insultado, não tem problema, fala para ele: se você quiser continuar falando, pode falar, porque Deus é meu socorro, Ele é o meu escudo, Ele vai me proteger, Ele vai me honrar. Eu não vou me rebaixar, você ficar aí discutindo insulto ou te insultando também. Já parou para pensar, se teu casamento você seguisse essas regras, como é que seria lá em casa? Quando a tua mulher te insulta, e você como um gentleman,
um cavalheiro. Oh, minha esposa, não gostei que você disse. Se eu te falei algo, me perdoa, por favor. Não estou nesse nível não, irmãos. Não acredito que eu estou nesse nível não. Estou melhorando, mas não estou nesse nível também não. Estou só aqui falando que tem que ser, mas esse é o padrão. Saiu, né? Imagina a esposa quando o marido chega bravo lá, chutando o cachorro, a porta e batendo o portão forte. Fala, nossa, hoje é dia que eu tenho que aguentar isso. Oh, Senhor, me dá paciência, porque senão eu vou dar no meio dele. Já pensou se você respeitasse essa lei aqui, fosse o cristão da segunda milha, uma mulher da segunda milha, uma esposa, um marido da segunda milha, como o teu casamento ia ser diferente? Romanos 12, põe para mim 20 e 21. Presta atenção numa coisa. Repete comigo e fala assim: a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda, mais alto, fala assim: a palavra branda desvia o furor. Usa isso na sua casa. Quando o seu marido vem com a palavra dura, ou a sua esposa, você vai com a palavra branda, porque a hora que o diabo vai pôr fogo na tua casa, aí você desvia o furor para outro lugar e a tua casa continua em paz. Nós temos que vencer o mal com o bem. Repete comigo: eu preciso vencer o mal com o bem. Esse aqui não é filme e nem desenhos animados que o mal vence o bem. Quer dizer para você, que o bem vence o mal no final. Isso é uma realidade. O cristão tem que viver. O bem sempre vai vencer o mal. O amor sempre supera todos os obstáculos. A graça, ela é maior que o pecado. O amor cobre multidão de pecados. Quantos estão comigo aqui? Olha o que Paulo disse: olha, façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, deixa eu falar um negócio para você. Isso aqui não é sentimento humano. Se você olhar pela tua razão humana, você nunca vai fazer isso aqui. Só segue isso aqui que Paulo está dizendo, crente louco, crente da segunda milha. O resto não consegue ver isso aqui. Olha o que ele diz: se o seu inimigo tiver fome, dá um prato de veneno para ele. Se tiver sede, dá um vinagre para ele morrer, aquele infeliz. É isso que Paulo diz. Mas pensa naquela pessoa que fez de tudo para te derrubar, para te prejudicar, puxou teu tapete, até hoje fala mal de você. E aí você olha para esse texto e fala assim: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Se você não fizer, eu estou dizendo para você, a brasa vai estar nele e vai estar em você também. E aí Paulo nos dá uma lição assim: não deixe se vencer pelo mal. Não deixe você, o teu coração ser vencido pelo mal, mas vença, repete, vença o mal com o bem. Tem um versículo, eu não lembro agora o endereço, se você souber pode me falar: não cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo nós vamos colher as coisas boas. Como está entendendo? O mal deve ser vencido com o bem. Fazendo assim, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça do violento, da pessoa que quer o mal, e não você. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, de todo o meu coração, né? Nós, a minha casa, a minha família, eu e minha esposa. Quantas vezes nós perdoamos sem hipocrisia pessoas que nos falaram mal, pessoas que denegriram a nossa imagem. E tem temporada que Deus manda orar para aquelas pessoas que saíram para voltar ainda. Eu lembrei hoje à tarde, eu falei de manhã que nós estávamos, uma vez a gente foi no lanche e uma pessoa, né, saiu da igreja, fala mal até hoje da gente. Se puder, não sei o que é possível fazer com a gente, mas eu lembro que a gente estava no lanche junto, minha esposa foi lá e sem hipocrisia foi lá, cumprimentou, deu um abraço. Eu falei: meu Deus, eu não estou nesse nível não. Eu não lembro se eu fui ou se eu falei de longe, mas eu lembrei que algumas pessoas que saíram da igreja, Deus me fez levar um livro de presente para eles. Escrevi no livro: olha, eu amo você, amo sua vida, e fui lá entregar no serviço deles. Acho que foi 2 ou 3 pessoas, três homens que uma vez saíram da igreja, líderes, e eu fui atrás deles. Deus mandou fazer, eu fiz. Isso não é hipocrisia, só é possível aqueles que decidem ser cristão
da segunda milha. Por exemplo, aqui tem gente que é líder nessa igreja, que falou mal de mim, muito. Quem falou, levanta agora o cálice para sempre. Ninguém viu, se é o último aí, ninguém viu, fica tranquilo. Mas você que é corajoso, né? Tem mais gente. Como isso é possível? Através do Espírito Santo, decidindo ser o cristão da segunda milha. Versículo 40. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Bom, presta atenção, se alguém tem demanda contra você, né, chamar você para um julgamento, quer tirar aquilo que você tem, Jesus está falando, olha, quer tirar a túnica, dá a capa também. Eu te pergunto, isso aqui é um sentimento humano? Não é, irmãos. Jamais o homem vai seguir isso aqui que Jesus está falando. Repete comigo e fala assim: ser crente não é fácil não, mas é bênção total. Quantos concordam? Fala amém. Só para me animar a continuar pregando. Irmãos, é bênção. É possível viver assim. Se Jesus disse, é porque Ele vai te capacitar a viver assim. Nós não podemos ter demanda com os irmãos. Paulo, certa vez ensinando, eu não lembro se foi carta aos Romanos ou outra igreja, ele disse: se você tem demanda com o irmão e precisa buscar um tribunal, um fórum, um juiz, alguém para resolver a demanda de irmãos de igreja, os dois já estão errados. Sabe, é muito triste ver crentes, funcionários, quando está precisando de emprego, aceita tudo, aí quando vai sair quer todos os seus direitos. Que Deus tenha misericórdia. Eu não estou falando que você não possa o seu direito, mas quando você entrou, você fez um acordo. Estou cansado de ver isso, irmãos. Ou o patrão que fica aí, né, subjugando os seus funcionários e diz que é crente. Nós precisamos mudar isso. Então, não se preocupe com o prejuízo. Deus vai te honrar. É isso que Jesus está falando. Se está te pedindo a capa ou a túnica, dá a capa também. Coloque isso diante do Senhor. Será que não tem um dentro da igreja que pode aconselhar vocês dois para não precisar procurar gente de fora para resolver as demandas de vocês? Já é pura vergonha quando já tem problema entre patrão e funcionário, ou entre irmãos de igreja. Já é vergonhoso isso. E ninguém quer se rebaixar, ninguém quer se humilhar. Aí é cristão da primeira milha. O cristão da segunda milha deixa que Deus seja o justo juiz. Versículo 42. O cristão da primeira milha empresta àqueles que precisam, mas o cristão da segunda milha não só empresta, muitas vezes ele doa, ele oferta na vida do irmão. Ninguém falou amém. É difícil ser cristão da segunda milha, não é? Mas é possível. Deixa eu falar um negócio para você. Mas também tem aquele que vive só pedindo emprestado. A Bíblia diz que esse que vive folgado, se você emprestar, você está atrapalhando a vida dele. É bom você cortar a mamata dele. Eu não estou falando desse tipo de pessoa, mas estou falando de pessoas que às vezes está precisando. Às vezes nem precisa, mas merece. Você, em vez de simplesmente emprestar, você pode ofertar na vida dele. Você pode abençoar o irmão. Você pode abrir uma porta para ele. Quantos estão entendendo? Versículo 42. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. O cristão da segunda milha, além de emprestar, ele acaba ofertando e doando. Já estou terminando, amém, irmãos? Eu vou tentar para aqueles que não fazem, fazer. Já estou terminando, amém, irmãos? Até em casa lá na finadora eu escutei gente fazendo agora, aleluia. Não, estou terminando mesmo, não precisa falar agora não. 43 a 48. É que eu tenho que parar aqui porque eu parei de manhã, senão, né? Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Preste atenção nisso. Para demonstrarem que vocês são filhos do Pai de vocês. Está falando
o nosso Pai Celestial. Porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Olha para mim, amar quem nos ama é fácil ou não é? Isso aí é a primeira milha, meu irmão. Isso aí é o cristão da primeira milha. Você só faz aquilo que é obrigado. A obrigação não, amar quem nos ama é fácil, é obrigação, é simples, é mediano, é medíocre. Agora o desafio aqui, ser o cristão da segunda milha de Jesus, está falando o seguinte: não é amar só os que te amam, é amar aqueles que não te querem bem, amar os seus inimigos. Pastor, mas isso é uma utopia. É verdade, humanamente utópico, é impossível. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus amam como Cristo amou, amam os inimigos, têm compaixão deles, e ainda ora para aqueles que perseguem. Pastor, mas eles estão perseguindo a gente, eu tenho que orar por eles? Ok, então eu vou orar. Senhor, manda fogo do céu e mata esse infeliz. Não, não é esse tipo de oração, é orar para abençoar. Eu fiz de manhã, eu estou lembrando agora para fazer de noite. Vamos orar todas as igrejas, por todas as igrejas de Fernandópolis agora? Vamos? Quem quer fazer isso comigo? Até aquelas que falam mal de mim e de nós. Quantos quer? Pastor, você não quer se aparecer? Não, porque eu lembrei isso de manhã pelo Espírito, e eu estou lembrando agora, então é para fazer. Levanta sua mão, por favor, então. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por todas as igrejas evangélicas de Fernandópolis, todas aquelas que o Senhor levantou em seriedade, pastores, aqueles que estão passando dificuldade financeira, aqueles que estão passando dificuldade com os seus membros. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia deles, em nome de Jesus, abençoe eles, abençoe a família do pastor, sua esposa, filhos, abençoe os membros. Deus, eu quero orar por algo especial agora. Eu quero orar e profetizar que a partir do ano que vem, igrejas vão começar reformas, igrejas vão aumentar os seus templos, em nome de Jesus. Assim como o Senhor tem dado condição para nós, eu profetizo outras igrejas crescendo, outras igrejas multiplicando, o Evangelho sendo propagado na nossa cidade, o corpo de Cristo crescendo, em nome de Jesus. Nós oramos para aquele que nos persegue e abençoamos eles, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Esse é o corpo de Cristo, esse é o cristão da segunda milha, essa é a igreja que nós devemos formar aqui na comunidade, igreja da segunda milha, que faz além do natural. O que nós fazemos como igreja, irmãos, é algo especial. Quantas vezes nós investimos dinheiro da igreja para abençoar a nossa cidade? Por exemplo, as marchas de oração, você sabe disso, que é membro dessa igreja. Quantos nós gastamos com carro de som, com várias situações, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos mostrando que mais importante é o nome de Deus sendo pregado em Fernandópolis do que simplesmente a nossa prosperidade como igreja. Nós somos uma igreja da segunda milha, não basta só orar, nós saímos na cidade, nós vamos sacrificar, nós vamos marchar para essa cidade, nós abençoamos essa cidade em nome de Jesus. Desde o começo da minha casa, nós somos uma igreja que ora por essa cidade, e eu sei, sem querer orgulho nenhum, sem querer glória nenhuma, mas eu sei que muitas orações que nós fazemos desde o começo, muitas delas estão sendo respondidas nessa cidade. Eu creio de todo o meu coração, porque nós não estamos só preocupados conosco, nós estamos preocupados com a cidade. Nós oramos pela educação, foi a direção que Deus deu para a pastora Renata esse ano. Oramos por todas as escolas esse ano. Quantos foram nas escolas orar? Essa é a igreja da segunda milha, que não está preocupado só com a gente, mas está preocupado em ser bênção para os outros. Então eu quero terminar dizendo, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol que é de Deus, Ele que criou, nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem os mesmos? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem os mesmos? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Essa palavra perfeita é completa no original aqui. Não está falando em perfeição que não tem erro, não é isso que Jesus está exigindo de mim e de você, que nós não erramos, que nós não pecamos, não é isso. Mas a perfeição no sentido de nós caminharmos com Ele, de seguir o exemplo de Jesus, o nosso irmão mais velho. É amar como Ele amou,
se importar com as pessoas. Foi por isso que Jesus não foi recebido pelos judeus, porque veio numa embalagem diferente. Os judeus estavam esperando Jesus vir num cavalo branco com a sua espada e libertando todo judeu do Império Romano, para fazer dos judeus a nação vitoriosa. Aí Jesus vem amando os inimigos, vem curando aqueles que não são judeus. E aí os judeus não aceitaram aquela embalagem de um Deus humilde. Mas eu quero que você entenda uma coisa, olha para mim terminar. O Jesus humilde que pisou nessa terra, ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. E ele vai vir para pôr um fim em tudo isso. Ele vai vir agora não mais como um cordeiro, mas ele vai vir como um leão vencedor. E aqueles que confiam em Jesus vai reinar com ele, vai vencer com ele, em nome de Jesus. Ele não vai mais vir para dar chance, mas ele vai vir para buscar aqueles que são seus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu vou repetir: o cristão da segunda milha é aquele que não faz as coisas só por obrigação, mas segue a lei do amor. Fazem além da obrigação, vão além do normal, da média. O cristão da segunda milha, ele ora com fervor, ele tem uma vida consistente de oração, ele faz devocional todos os dias. É um dia ou outro que ele não faz pela correria do dia, mas ele faz devocional. Ele vem na sala de oração, ele vem na segunda-feira de oração, ele paga o preço, ele vai na célula, ele se envolve. Ele não se preocupa em começar de baixo, por mais que ele tenha um dom que Deus deu, mas ele começa a se humilhar, porque é Deus que vai exaltar. Um cristão da segunda milha, ele não só frequenta igreja, mas ele se envolve com o corpo de Cristo. Ele faz de tudo para estar presente em todos os eventos da igreja. Ele faz além do normal, ele vai além. Ele não fica na média, ele não é medíocre. Ele se esforça, ele dá o seu máximo. Ele jejua não somente para receber bênçãos materiais, mas ele jejua para matar a sua carne, para dizer: quem manda aqui é o Espírito Santo, não é você, estômago. Quando você entendeu essa palavra pelo Espírito Santo de Deus e quer pedir perdão para Deus e deixar de fazer só aquilo que é normal, aquilo que é comum, aquilo que é rotineiro, aquilo que é trivial, mas não faz nada que seja na empolgação. Mas se o Espírito Santo falou com você nessa palavra, que você quer sair da média, quer alcançar tudo que Deus tem para você, quer conquistar todas as promessas, boas promessas de Deus para você, quer viver um novo tempo, quer mesmo viver tudo isso que Deus tem, você precisa sair dessa zona de conforto que você está e tomar uma atitude, dizer: eu decido ser o cristão da segunda milha. Eu não vou fazer somente o trivial, eu vou me esforçar, eu vou me humilhar, eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Eu vou abandonar o pecado, eu vou abandonar esse relacionamento de pecado. Eu vou tomar uma postura hoje. Eu não vou mais ficar fornicando, eu não vou mais ficar em adultério, eu não vou mais ficar mais na mentira, eu estou mudando. Eu vou ser o cristão da segunda milha. Eu queria saber se você quer aplicar essa palavra que Deus nos deu nessa noite. Mas antes disso, faça a tua oração. Reconheça isso diante de Deus. Reconheça o teu pecado. Saia do comum, em nome de Jesus.